no livro do Êxodo, capítulo 12. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e os guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue, e poloão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem, e naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Pai Celestial, pedimos a Tua bênção agora sobre a ministração da Tua Palavra. Que o Senhor abençoe os Teus filhos que deixaram o conforto do lar e vieram cultuar a Ti e Te adorar. Que o Senhor cure o enfermo e revele a Tua palavra ao eleito. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Uma nova Páscoa. Podemos assentar, irmãos? Boa tarde. Nós estamos em poucos, mas eu creio que aonde 2 ou 3 estiverem reunidos, Ele está ali no meio. Estamos passando pelo período da Páscoa, entre o nosso povo gentil. A Páscoa judaica, ela sempre é comemorada no mesmo mês, que é sempre o mês de abril. Aqui, a Igreja Católica, durante o Concílio de Nicéia, no ano 325, instituiu essa data, e desde então o povo comemora o que eles chamam de Páscoa cristã. Mas a própria palavra Páscoa, se vocês pegarem o hebraico, seria Pesach. Ela traduzida significa passar por cima, ou passar por alto, ou passagem. Então, Páscoa é passagem. E quando o povo de Israel estava escravizado pelo povo egípcio no Egito, Deus enviou um homem, um profeta, para tirá-los daquela situação. E eles
tiveram um tempo atribulado, de dificuldades. Mas Deus tinha prometido que ia libertar eles. E para o olhar natural, talvez uma pessoa com um pensamento natural pensaria, vendo Moisés chegando no Egito, pensaria: mas como Deus vai libertar um povo apenas através de um homem? Foi a maneira que Deus escolheu que Ele libertaria através de uma pessoa. Se fôssemos conversar talvez com algum militar, ele pensaria que teria que ser um exército, pessoas armadas, para poderem libertar o povo. Mas Deus tinha a maneira dele, e a maneira dele era através de uma pessoa. Agora, quando chegou no êxodo do povo, que o povo ia deixar o Egito, eles tinham uma ordenança dada por Moisés, e Deus deu essa ordenança para ele, para tomar um cordeiro. Eu queria ver, era dar um peixe para o judeu nessa época. O judeu ia ficar abismado, porque eles assam e comiam, que depois que o segundo templo foi derribado, eles mudaram isso. Mas se fosse ali e tentassem dar um peixe para ele, ele não ia aceitar, porque Deus mandou eles assarem um cordeiro. E nada contra o peixe é saudável, é bom, mas a questão é que Deus mandou que eles comessem uma carne de cordeiro bem assada. Não podia ser cozida, ela tinha que ser assada no fogo. E temos também, na Páscoa judaica, ela é conhecida como Festa da Libertação. E era para ser um memorial, uma lembrança. Deus deu essa ordenança para o povo de Israel, e que nesse mês, que era o mês de Abib, eles tinham que comemorar essa Páscoa como um memorial, como uma lembrança do que Deus tinha feito por eles lá no Egito, que Deus tinha libertado eles do cativeiro. E como Páscoa significa passagem, não é lembrar da passagem do Mar Vermelho, é lembrar da passagem do anjo sobre Israel e sobre o Egito, sobre os egípcios, porque o anjo, ele não passou só sobre o Egito, ele passou por cima de Gozem, que era onde os israelitas estavam, era conhecida como a vila deles, o lugar onde eles habitavam. E o anjo, ele, talvez nós podíamos pensar, mas não era só o primogênito de Israel que ia morrer? Quem não tivesse feito a ordenança que Moisés tinha ordenado, o primogênito ia acabar morrendo, mesmo sendo israelita, porque a questão ali era que eles tinham que pegar o sangue daquele animal e passar nos umbrais da porta, sobre as vergas. E a Bíblia diz que quando o anjo passasse, o Senhor passasse ali e visse aquele sinal aplicado, não haveria morte naquela casa. E não havia diferença entre os egípcios e os israelitas na questão natural, física. Não havia os mesmos atributos de homens e mulheres egípcias, também eram os mesmos atributos que os israelitas tinham. A diferença era que Israel tinha uma promessa.
Os egípcios não tinham a promessa, eles não vinham da descendência de Abraão, que tinha recebido a promessa. E incrível é que essa Páscoa, que todos nós, quando chega perto dela, nós ficamos alegres, as crianças ficam felizes com o chocolate. Houve uma grande batalha no ano 325 entre os cristãos verdadeiros e os cristãos que estavam defendendo o catolicismo nesse ano. Porque até então, os cristãos primitivos não comemoravam a Páscoa, não da maneira em que hoje o povo comemora. Os cristãos primitivos não havia nenhuma ordenança, vocês não encontram uma ordenança no Novo Testamento para que eu e você tenhamos que comemorar a Páscoa da maneira em que a Igreja Católica instituiu. Tanto que não tem nenhuma escritura que diga que eu tenha que comemorar a Páscoa da forma que eles a celebram. A questão é que eu e você, todo mês, geralmente, eu digo vocês que tomam a ceia uma vez no mês, esta parte da ceia, que é o vinho e o pão asmo, é uma parte da Páscoa celebrada pelos judeus. Porque na festa pascual de Israel, eles tinham que comer o cordeiro e depois eles tinham que comer o pão asmo, porque além de ser festa da libertação, é conhecida também como a festa dos pães asmos, a festa sem fermento. O israelita, ele tinha, durante esse tempo, tirar tudo que tinha de fermento na sua casa. Não podia ser comido nada com fermento, com massa levedada, que todos nós sabemos, o fermento é um tipo do pecado, é uma figura. E quando chegava nessa Páscoa, Jesus, quando chegou nessa época, era a época em que ele sabia que seria morto, seria traído, seria morto. E ele também comemorou a Páscoa da forma judaica, da maneira que os judeus comemoravam. Se os irmãos lerem comigo, ou podem ler em casa, no livro de São Mateus, no capítulo 26, no versículo 17: e no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que preparemos a comida da Páscoa? Que era um cordeiro, tinha que ter um cordeiro. E Jesus, sendo a promessa, a realização perfeita daquele cordeiro que Israel sacrificou lá no Egito, aquilo tudo era tipo de Jesus, era um tipo do Cristo. E ele tinha que cumprir com esta ordenança, com esta ordem que estava na lei. E ele disse: ide à cidade a um certo homem, diz ele: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Aí, no versículo 21, enquanto eles comiam, em verdade vos digo que um de vós me há de trair, disse ele. E eles, entristecendo-se muito, começaram por um a dizer: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse há de trair. Agora, no versículo 26, enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu, e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. O que a igreja ficou? Ficou com esta parte da Páscoa.
O que não ficou para nós foi a parte de assar um cordeiro. Então, todo mês o cristão, ele celebra uma parte da Páscoa. E como foi dado a Moisés, que isso seria um memorial, uma lembrança. Por isso nós relembramos a morte dele, sempre na Santa Ceia, até que ele venha. Porque nós comemoramos a Páscoa, a passagem. E nesta festa, também conhecida como a festa dos pães asmos, eram 7 dias festivos. O primeiro dia era uma santa convocação, o primeiro dia, e o último, o 7º dia, era uma santa convocação também. E os 5 dias que haviam ali, não podia ter nada com fermento, que aponta para as 7 eras da igreja. Um profeta na primeira era, santa convocação, e na última era, na 7ª era, um profeta outra vez, santa convocação. E durante as eras da igreja, as pessoas têm o pensamento que não houve a plenitude da verdade durante as eras. Pode não ter havido a plenitude da verdade, mas havia o povo sem fermento em cada era, que era o povo eleito. Havia uma mensagem, mesmo quando depois que Paulo partiu, e veio Irineu, Martim, Columba, Lutero e Wesley, eles não tinham fermento na mensagem que eles tinham, porque a mensagem deles era a mensagem para aquele dia. Todos os outros que não concordavam com aquela mensagem, a mensagem deles tinha fermento. A mensagem deles não estava incluída nesta festa de pães asmos, que é o tipo das eras da igreja. Mas Irineu, Martim, Columba, Lutero e Wesley, eles não tinham fermento na era. Depois que Lutero morreu, então entrou o fermento entre o povo luterano. Depois que Wesley morreu, depois que o mensageiro da era morreu, então entrou-se o fermento que os da volta já estavam fermentados com uma mensagem errada, acabavam também fermentando o povo que deixou que o seu mensageiro os deixou em cada respectiva era. Eu sei que eu estou sendo um pouco devagar, porque todo esse tempo em que foi instituído isso, eles tinham uma intenção. O general Constantino, ele tinha uma ideia de conquistar o prefeito, o governador das cidades, as pessoas mais ricas do lugar onde as igrejas tinham suas reuniões. E com isso, da maneira em que a igreja primitiva tinha suas reuniões, ele não ia conseguir conquistar essa qualidade de pessoas para suas reuniões. Então ele trocou a adoração cristã verdadeira e colocou ídolos, imagens dos deuses romanos, dos ídolos romanos, e trocou os seus nomes por São Pedro, Paulo, e assim sucessivamente. Mas a intenção dele era conquistar os ricos. Ele já começou mal, assim como também os políticos começam mal. Eles querem acabar com algo que a Bíblia diz que haveria. Vamos acabar com a fome, nós vamos acabar com isso, mas a Bíblia diz que haveria fome. A Bíblia diz que haveria pestes, haveriam doenças, guerras. Então não é uma questão, o homem vai querer dar soco em ponta de faca, vai querer lutar contra o que já está escrito e estabelecido pela Escritura. E foi o que Constantino fez. E nisso ele instituiu esta Páscoa, que eles comemoram ali, a Quaresma, que é a guarda dos 40 dias,
E todas essas outras doutrinas foram ali naquela batalha, lembrando que foi uma batalha sangrenta entre os cristãos primitivos e os cristãos denominacionais que apoiavam a decisão de Constantino. Eu quero ler que a intenção deles era de não se judaizar também. Foi uma das intenções da Igreja Católica. E o Papa, isso foi organizado pelo Papa Silvestre I, criou e consolidou a doutrina da Igreja Católica, escolha de livros sagrados, datas religiosas, e ficou decidido também que a Semana Santa seria comemorado por uma semana, do Domingo de Ramos ao Domingo de Páscoa. Nesse concílio, trocaram o verdadeiro batismo cristão de Atos 2,38 pelos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Atos 2,38, arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão e remissão dos pecados, e trocou pelos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Também foi adotado o catolicismo como religião oficial do Império Romano. Agora eu quero ler para vocês a mensagem porque sou contra a religião organizada, a partir do versículo 184, porque é incrível que na sexta-feira eu saí, não me lembro, acho que foi para ir no mercado, e não encontrei um comércio aberto na volta da minha residência. Que vocês sabem que os comerciantes, de uns anos para cá, eles começaram a abrir nos feriados. Mas no feriado esse da Sexta-feira Santa, é difícil você encontrar algum comércio aberto. Eu tive que encontrei um supermercado grande aberto. Não sei se o dono era católico, né? Mas existe esse poder da Igreja Católica sobre o povo. Agora olha, em Apocalipse 18, apenas por alguns minutos, o próximo versículo, depois de Apocalipse 17, tinha explorado e tinha mostrado o mistério dessa senhorita Babilônia. O capítulo 17 de Apocalipse explica que ela é uma igreja que está sentada sobre 7 colinas, a cidade do Vaticano, que governa todos os reis da terra. Isso é exatamente o que é certo, e os presidentes também, e assim por diante. Porém, ela está ali segurando as riquezas de seu mundo em sua mão. É exatamente isso. Quem poderá fazer guerra contra ela? Correto, todos nós sabemos isso. Mas por que vocês pertenceriam a algo que está conectado com ela? Agora observe no capítulo 18, o capítulo seguinte. Depois que seu mistério tem sido explicado, sentado no templo de Deus, vamos ao 186, porque ele diz certamente é isso, sobre o vigário dos filhos dele, a inscrição do Papa, na Diocese Católica também no trono do Papa, na sua coroa. A Diocese de Roma admite que é isso. Aí esse homem disse: o meu nome é quase a mesma coisa no idioma. Sobre o vigário dos filhos dele, 666, tem havido centenas dele. Cada vez que surge algo, alguém tem um 666. Reverendo, você sabia que em outro idioma seu próprio nome poderia ser soletrado anticristo? Por que você olha para estas coisas? Porém, o Espírito sabe melhor. Pode até ser, meu nome poderá soletrar 666, mas eu não preencho o resto dos requisitos. Eu não estou sentado sobre uma colina, eu não digo estas coisas, eu não sou um governador. É esse do qual ele está falando. Aqui a sua sabedoria mundana o leva a nada. Vamos agora ao 189. Então, como pode a sua sabedoria, o seu novo nascimento de cima, comparar-se com as coisas aqui nesta terra? Vamos, 193 agora. Agora nós vemos aqui no capítulo 17, em sua testa estava escrito um nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Eu vi a mulher, igreja, embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires. Quando eu a vi, maravilhei-me com grande admiração. Veja, ela era uma coisa tão grande e formosa. Ela era a mãe das prostituições,
da religião prostituta, das denominações, exatamente o que ela fez, vê? Porque eles inventaram dogmas justamente como ela fez. As denominações, agora olhem Apocalipse, esse é o capítulo 17, termina com o versículo 18. Depois destas coisas, depois que seu mistério foi revelado, depois destas coisas, eu vi outro anjo descer do céu. Veja, outro mensageiro. Agora, esta é agora a descoberta de seu mistério, e o mistério de suas filhas. Veja, entendemos agora que fez dela uma prostituta, porque ela cometeu adultério contra a palavra de Deus. É isso que a fez uma organização. Ela não podia permanecer com a igreja da Bíblia e aceitar isso. E tampouco pode qualquer organização que não toma cada palavra da Bíblia que está escrita ser alguma vez a igreja da Bíblia. E não há nenhuma delas que eu saiba qualquer coisa a respeito, nenhuma só. É incrível que ela conseguiu manter o poder dela sobre os governantes. Não só, talvez, os Estados Unidos é uma nação protestante, mas ela está lá. Ela está lá. Ela está no México. Ela está nos países da América Latina. E ela tem dominado e divulgado as suas doutrinas para o mundo inteiro, que eu já ouvi cristãos que dizem crer na mensagem, falarem para mim: não, eu guardo a sexta-feira santa. Eu penso, mas isso foi instituído pela Igreja Católica. Não há um versículo que diga para mim guardar a sexta-feira santa. Não há um versículo que diga para mim comer peixe na sexta-feira santa. E se você for falar de comer peixe, a Bíblia mandou Israel comer um cordeiro bem assado, no fogo, na brasa. Aliás, até se algum judeu tivesse um estrangeiro que tivesse hospedado na sua casa e no tempo que eles estivessem comemorando a Páscoa, o estrangeiro era proibido de participar daquela Páscoa. E o estrangeiro é o gentil. Todos que não criam no Deus de Israel, era considerado estrangeiro. E se tivesse dentro da casa de um israelita, ele, para poder participar da Páscoa judaica, ele teria que fazer algo. Ele teria que ser circuncidado, porque senão ele não poderia participar da Páscoa. Vamos. Como eu disse, a Santa Ceia, nós ficamos com esta parte, mas a questão da Páscoa, ela tem um significado muito maior do que o que a Igreja Católica passa, que é para lembrar a passagem de quando o anjo desceu sobre Israel, de lembrar quando o anjo desceu e viu o sinal sobre os umbrais da porta do israelita. O anjo passou, desceu do céu e passou o sinal aplicado. Eu não posso deixar que a morte entre aqui, porque eles aplicaram o sinal. Então o anjo se dirigiu ao povo egípcio, e o povo egípcio adoravam 2, 3 deuses, estavam contra o homem do dia que era Moisés, eles estavam contra a mensagem de uma só pessoa, que era Moisés, a pessoa daquele dia. Faraó estava contra o homem da hora. Então aquele anjo foi lá e cumpriu a própria praga que saiu da boca de Faraó. Foi lá e morreram todos os primogênitos que haviam na nação egípcia. E Israel tinha que fazer todo ano esta Páscoa como lembrança do que aconteceu lá. Agora, Deus, através de Cristo, também estava celebrando a Páscoa dele. Ele estava celebrando a Páscoa, tanto que ele proveu o cordeiro para esta Páscoa que ele ia celebrar. E aquele cordeiro, Cristo, ficou guardado durante 14 horas.
sendo julgado, e os que o julgaram não acharam culpa nenhuma nele, não acharam nada para condená-lo à morte, porque havia uma ordenança que o cordeiro, na lei mosaica, tinha que ser guardado durante 14 dias, não podia ter mancha, não podia ter nada, e o Cristo, ele ficou ali 14 horas sendo julgado pelos fariseus, até que eles viram que não tinham culpa de nada e o levaram a Pôncio Pilatos, que era o sistema político daquele dia, porque a igreja não queria matar na Páscoa, ela não queria sujar as mãos dela, a igreja judaica ali não queria sujar as mãos dela com o sangue daquele inocente. Então levaram para Pôncio Pilatos, que era o representante do governo de Roma, e ele também tentou lavar as suas mãos e fugir daquela responsabilidade. Então a igreja, junto com o Estado romano, com o governo romano, o crucificaram, levaram o Cordeiro perfeito ao sacrifício por mim, por você, por todo aquele que se arrepende. E é uma passagem para ser lembrada. Mas nós tivemos uma Páscoa, uma nova Páscoa, em 1963. Nós tivemos uma nova Páscoa, porque estava prometido em Apocalipse 10 que outra vez o anjo desceria, haveria a descida de um anjo sobre o povo outra vez, um anjo forte descendo do céu com alarido. Aquela era uma nova Páscoa que estava pronta a ser celebrada. Era uma promessa que ninguém, quando ela estava prestes a ser celebrada também, ninguém estava prestando atenção, ninguém estava vendo que Deus estava prestes agora a celebrar uma nova Páscoa, a celebrar uma nova passagem sobre o povo, a celebrar uma nova festa de libertação, para poder agora libertar o povo, não de uma escravidão natural, mas de uma escravidão espiritual, de uma escravidão denominacional, um espírito anticristo que escravizou o povo com doutrinas contrárias à Bíblia. Era uma promessa outra vez, e ele desceu, se materializou na pessoa do profeta William Branham, rugiu como um leão, revelou a terceira puxada, revelou os 7 selos, revelou os 7 trovões, um novo nome. E naquela nova Páscoa, não houve ninguém para poder participar dela, para poder ir ali e comemorar aquela Páscoa que estava sendo celebrada nos Estados Unidos. Uma nova passagem, ninguém foi capaz de ir ali celebrar junto com William Branham aquela Páscoa. Eles não queriam aquela Páscoa, eles queriam, era a Páscoa da Igreja Católica, era a Páscoa da Igreja Denominacional, a Páscoa do Espírito Anticristo, era esta a Páscoa que eles queriam, a Páscoa que William Branham estava celebrando, uma nova Páscoa. Eles não quiseram, pregadores de cura divina, evangelistas, pastores e mestres, não quiseram participar daquela nova Páscoa, celebrar aquela passagem do anjo forte sobre o povo. E quando estavam prestes a cair no esquecimento aquela nova Páscoa, Deus levantou um homem outra vez para relembrarmos a Páscoa que Deus celebrou no Monte Pôr do Sol. Porque Apocalipse 10 não termina no versículo 7. Apocalipse 10 continua com João tomando o livrinho e profetizando outra vez.
O que ele estava fazendo? Celebrando outra vez essa nova Páscoa, celebrando de novo a Páscoa e relembrando o povo da Páscoa que Deus celebrou no Monte Pôr do Sol. Veja, João tomou o livrinho e trouxe a lembrança do que Deus já tinha feito por nós. Qual era o motivo de celebrar a Páscoa judaica? Lembrar o que Deus já tinha feito. É lembrar o que Deus já fez. É lembrar o que Ele já fez por nós. Lá para Israel era relembrar o anjo passando por Israel. E para nós é relembrarmos que o anjo do Senhor desceu no Monte Pôr do Sol em 1963 e desceu com um livrinho aberto. E João, quando toma esse livrinho, ele manda ao povo para que coma o livrinho, assado com o fogo do Espírito Santo, assado com o fogo da palavra, comer esse livrinho bem assado, não deixar nada, não deixar o cordeiro fora do trono, não deixar o novo nome, não deixar nada misturado, tem que comer todo o livrinho, assim como Israel tinha que comer todo o cordeiro assado, assim como Cristo foi totalmente crucificado no Calvário, assim como Deus desceu outra vez em plenitude no Monte Pôr do Sol, não podia deixar nada para o outro dia, assim nós também temos que comer todo o livrinho, não só uma parte dele. Esse é o problema de muitos ministérios que têm se levantado no Brasil. Eles não querem comer a parte do cordeiro, dizendo que o próprio cordeiro está fora do trono da intercessão, que o povo não precisa mais de um cordeiro lá intercedendo, porque ele estava lá intercedendo pela ignorância do povo, ele estava intercedendo pelo que o povo não tinha conhecimento, ele estava intercedendo então pela ignorância. No primeiro selo vocês vão encontrar esta parte. E não só isso, um novo nome. As pessoas querem dizer que os selos foram revelados, mas não querem comer a parte do novo nome. Você não está celebrando toda a Páscoa, você está deixando uma parte dela. Então o anjo irá passar, irá entrar em seu lar e irá matar o primogênito, porque se ele não encontra o sinal aplicado, que é o Espírito Santo da mensagem, o Espírito Santo é o sangue aplicado, ele é o sangue hoje. Se este anjo passar, você irá morrer espiritualmente. Tem que comer todo o livrinho, comer os trovões, um novo nome, a mensagem de uma só pessoa. Então o que ele fez? João veio nos lembrar, nos trazer um memorial. Olha o que Deus fez no Monte Pôr do Sol. Está celebrando uma nova Páscoa para o povo gentil, não uma Páscoa católica, não uma Páscoa pentecostal, uma Páscoa luterana, mas uma Páscoa com toda a palavra, com toda a plenitude, a Páscoa do Senhor. E quando Israel comemorou essa Páscoa, a questão do pão asmo era simbolizando que eles não iam ter tempo de fermentar, porque eles iam sair do povo, iam sair da terra do Egito, eles iam sair daquele lugar, daquela situação. Por isso também é conhecido como festa de libertação. E porque João está hoje nos lembrando dessa nova Páscoa celebrada no Monte Pôr do Sol, porque nós também estamos prestes a sair daqui, nós também estamos prestes a deixarmos esta terra, este lugar, e irmos para o nosso rapto. Por isso nós primeiro celebramos uma nova Páscoa, uma nova vida, uma nova mensagem, para depois sairmos desta terra. Para agora
deixar a escritura em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que diz assim: alimpai-vos, pois, do fermento velho. Ou seja, deixe a mensagem luterana para trás, deixe a mensagem wesleyana para trás, deixe a mensagem pentecostal para trás, porque hoje é fermento, leveda toda a massa, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Porque Cristo, o que é Cristo? Cristo são os selos. Mensagem ao nascer do sol, se não me engano, parágrafo 202. Cristo são os selos são a nossa Páscoa, e ela já foi sacrificada por nós no Monte Pôr do Sol. Pai Celestial, obrigado, Senhor, por esses momentos que estamos tendo nesta tarde. O povo aí fora, Senhor, está celebrando uma Páscoa que foi instituída pela Igreja Católica, Senhor, que não tem, Senhor, nada a ver com a tua Páscoa. Páscoa, festa de libertação, Senhor, festa da sinceridade, festa da revelação da tua palavra. Obrigado, Pai, por esta Páscoa. E como é um tempo de libertação, Pai, eu oro por aqueles que estão pedindo, Senhor, uma libertação das suas fraquezas, das suas dificuldades, Senhor. Eles reconhecem que não são melhor do que o vizinho, melhor do que o parente, melhor do que o irmão, Senhor. Reconhecemos que temos fraquezas e que por causa delas um cordeiro foi sacrificado, para que nós pudéssemos celebrar a Páscoa, uma Páscoa revelada, Senhor, uma Páscoa ungida, uma nova Páscoa, Senhor. E assim como o anjo desceu lá, eu sei que o anjo do Senhor desceu no Monte Pôr do Sol e tem habitado em corações sinceros, que tem recebido a revelação da terceira etapa, a revelação do novo nome, a revelação dos 7 selos. Obrigado por isso, Senhor. Que o Senhor possa dar-lhes fé para crer que o Senhor já os curou, que o Senhor já os libertou, que o Senhor já fez tudo por eles, que eles possam relembrar que o Senhor já fez e já cumpriu a sua palavra. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa também o pastor João Bispo dos Santos, Pai, que é o pastor destes irmãos, é o pastor desta igreja local aqui, Pai. Abençoa ele ali junto com os nossos irmãos ali na cidade de Franca, onde também estamos celebrando esta nova Páscoa. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.